Você está assistindo o programa A Guerra contra o Câncer, hoje falando sobre o câncer de próstata. A luta contra essa doença envolve também as formas de prevenção, tipo alimentação saudável, exercícios físicos, não fumar e realizar exames são, por exemplo, algumas dessas formas de prevenção. Conosco no programa hoje, o médico uro-oncologista Marcelo de Paula Bianco, para falar dessas formas de prevenção e outras informações importantes para você que nos assiste. Doutor Marcelo, primeiramente, agradecemos a sua presença aqui em nossos estúdios e já lhe indago, quais são as principais características da próstata e do câncer de próstata? Eu gostaria de agradecer primeiramente a TV Câmara, a Câmara Municipal de Uberaba e o Hospital Dr. Eliangotti por estar dando essa oportunidade para falar sobre o câncer e principalmente sobre o câncer de próstata. Hoje nós sabemos que o câncer de próstata é a principal causa, é o principal câncer do homem. Tirando os cânceres de pele, ele é o principal. Então, por isso essa importância da gente estar falando sobre o câncer de próstata. Mas para a gente falar sobre o câncer de próstata, nós temos que começar falando da próstata. A próstata é uma glândula que nós homens, todos nós homens temos, que ela fica localizada na frente do reto e embaixo da bexiga, essa glândula alaranjada aqui. E ela tem como uma principal característica o canal urinário passar dentro dela. Então imagina uma goiaba que tem uma casca, que tem um miolo e o canal urinário passa dentro dela. Então isso é a anatomia, a forma da próstata. E ela é responsável para produzir o líquido prostático. Esse líquido é fundamental na hora que o espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, a próstata todos os homens têm. Então, a anatomia dela já foi falada e a função dela foi falada. Com relação ao câncer de próstata, Heitor, ele é o que a gente chama, ele é um câncer ingrato. Por quê? No começo, quando ele está na sua fase inicial, pelo fato de 70% dele dar na casca, ele não apresenta sintoma nenhum. Ele só vai apresentar algum sintoma quando ele toma conta da próstata e vem a comprimir o canal da urina, a uretra, ou quando ele já deu enraizamento para algum outro órgão. Por isso, essa importância hoje da gente estar falando sobre a próstata e especialmente sobre o câncer de próstata. Paulo? Muito bem, doutor Marcelo, muito obrigado também pela sua presença aqui. Doutor Marcelo, um médico que a gente tem um prazer imenso de convidar para algumas entrevistas à imprensa de Uberaba, porque ele é muito didático, você vê que ele já trouxe uma maquetezinha ali, uma pequena amostra física, para que o telespectador, quem está nos assistindo, entenda bem do que ele está falando. E eu queria aprofundar um pouquinho, doutor, aproveitando a sua bondade de estar conosco aqui, a respeito de sintomas. O senhor falou aí um pouquinho a respeito já, mas eu queria aprofundar um pouquinho. É possível, por exemplo, que um tumor na próstata, ele nem chega a incomodar a saúde do homem? É possível, sim. O câncer de próstata, ele é um câncer muito particular, que a gente chama. Igual eu falei, na sua fase inicial, às vezes ele não dá sintoma nenhum e o homem demora a procurar o médico. E também tem alguns câncer de próstata, que nós vamos falar daqui a pouco sobre os fatores de risco, que ele vai dar num paciente, num homem já bastante idoso. E às vezes o homem morre com esse câncer de próstata sem saber que tinha esse câncer de próstata. Por isso que todo homem tem que fazer seus exames. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho também, Paulo. Muito bem. Então, Marcelo, em termos de prevenção diagnóstica, a detecção precoce do câncer de próstata, ela é somente com exame de sangue, sem o toque retal ou não? Hoje a gente busca a prevenção secundária do câncer de próstata, é isso que o Heitor falou, é isso que nós temos que passar para os nossos amigos que estão nos ouvindo. A gente não consegue fazer uma prevenção primária, não consegue, o homem que vai ter câncer de próstata vai ter independente, mas nós conseguimos fazer uma prevenção secundária, ou seja, detectar ele precocemente. Existem 3 fatores que são fundamentais no risco de câncer de próstata. Foi a idade, a hereditariedade, são aqueles pacientes que o pai
ou o avô, ou o tio paterno tiveram algum câncer de próstata, e a raça. Nós sabemos que o câncer de próstata, então, é mais prevalente quanto mais velho for o homem, quanto mais parentes ele tiver com câncer de próstata, e a etnia negros. Os homens negros têm uma maior incidência de câncer de próstata. Existem alguns outros fatores que nós podemos mudar. Quais são eles? Obesidade, sedentarismo, alimentação, que é diferente de obesidade, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. Então, esses fatores nós conseguimos evitar ou mudar. A gente sabe hoje que o câncer de próstata está intimamente ligado a uma síndrome chamada síndrome metabólica. Para o nosso amigo entender o que é a síndrome metabólica, é aquele paciente, nós estamos falando aqui especificamente do homem, é o homem que tem uma gordura abdominal, ou seja, tem a famosa barriga, pressão alta, colesterol alto e já tem uma resistência à insulina, ou já é diabético ou pré-diabético. Então, esses fatores da síndrome metabólica, que está associado também a fatores do coração, a fatores de infarto, também estão associados ao câncer de próstata. Então, esses fatores hoje nós conseguimos mudar. E a gente mudando esse fator, a gente diminui o risco de câncer de próstata. Depende muito do próprio homem também, né? Sim, sem dúvida. O homem tem que fazer a parte dele. Muitas vezes a pessoa é da raça negra, tem uma genética, mas ele tem uma alimentação saudável, ele não é obeso, ele pratica esportes, ele não fuma, ele consegue diminuir esse risco, fazendo a própria parte dele. Correto. Paulo? Doutor, o senhor falou aí por 2 vezes que o homem negro tem uma propensão maior. A medicina já chegou a alguma conclusão ou alguma pista mais profunda a respeito da resposta do porquê dessa predisposição maior entre os negros? Essa pergunta eu faço para o senhor, a gente até não tinha abordado essa na nossa pré-entrevista, mas eu faço essa pergunta para o senhor porque a gente vê que na população negra realmente eu tenho, por exemplo, na minha família, casos de parentes, tios, enfim, que registraram a incidência do câncer de próstata. Então, na prática, eu já vi isso acontecer na minha família. Eu perguntaria para o senhor, a medicina, através dos estudos, já chegou a alguma conclusão? Não, por mais avançado que nós temos na medicina, a gente não sabe por que a raça negra tem um risco maior de ter câncer de próstata. Uma coisa que a medicina chegou a uma comprovação foi um negócio muito simples. Por exemplo, os asiáticos, por sua alimentação, por seu estilo de vida, eles têm uma menor propensão ao risco de ter câncer de próstata. Mas quando, por exemplo, eles mudam para os Estados Unidos, eles ficam com o mesmo risco do que a população americana de ter o câncer de próstata. Então a gente sabe que esse fator ambiental, esse fator nutricional, tem muita influência. Agora, o fator da raça negra ainda nós não descobrimos, a medicina está no caminho para isso. Provavelmente vai ser causa genética, algum gene ou oncogene que a população negra tem, Paulo. Então tem muito assunto para a gente voltar. Acho que o Heitor vai chamar um comercial, a gente volta com mais perguntas, então. Correto. Heitor. Nós voltamos em instantes. Você que está assistindo o programa A Guerra contra o Câncer, aqui na TV Câmara, tem a oportunidade de acompanhar a entrevista com o Dr. Marcelo Bianco sobre câncer de próstata. E a pergunta agora é do colega Paulo. Muito bem, doutor Marcelo, pelo que o senhor percebe aí no dia a dia do seu consultório, essa questão do tabu contra o toque retal parece que já está arrefeceu um pouco, né? Isso é muito importante, a gente tocar nesse assunto literalmente, né, Paulo? Hoje, os homens já não têm esse tabu, pelo menos aqui na nossa população sul, sudeste, nós já vencemos essa barreira aí. Tanto é que os homens hoje procuram sabendo que o exame da próstata, ou seja, o toque retal, é muito importante para o diagnóstico do câncer de próstata. Então, hoje nós já vencemos mais uma barreira. Acho que as mulheres também ajudam muito nisso, né? Isso também é essencial. Hoje a gente sabe que muitos homens só vão ao consultório do urologista porque a sua mulher vai lá, marca a consulta e fala para o marido, olha, a sua consulta é hoje, sua consulta é daqui 15 minutos. Ele não tendo alternativa, ele acaba indo. Mas então juntou esses dois fatores, venceu o preconceito e graças à ajuda da mulher.
Eu queria fazer dois paralelos aqui. Nós falamos no bloco anterior sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Sobre o exame do PSA. O PSA é uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata. Ela é muito importante no diagnóstico do câncer de próstata e no segmento do paciente que fez algum tratamento do câncer de próstata. Mas 20% dos homens, ou seja, 2 em cada 10 que tem câncer de próstata, o PSA é normal. E só através do toque que nós conseguimos diagnosticar. Pegando o gancho do Paulo, por isso que o exame de toque é normal. E o que existe de mais novo hoje no campo da uro-oncologia ou da medicina é que hoje, através de um exame de urina, nós já conseguimos também detectar o câncer de próstata. Existem alguns laboratórios no Brasil fazendo, não é um exame rotineiro, mas hoje nós já estamos evoluindo para um exame de urina que contém partículas do câncer de próstata. Só para esclarecer, quem está nos assistindo, né, doutor, o PSA é o antígeno prostático específico, é isso? Isso, o PSA é um antígeno prostático específico, aquilo que nós falamos no início. A próstata produz o líquido prostático e o PSA que vai ajudar a liquefazer esse líquido, esse sêmen, para que o espermatozoide possa fecundar o óvulo. E só a próstata praticamente produz essa proteína. Existem vários subgrupos ou vários grupos dessa proteína, mas ela é exclusivamente da próstata. Tanto é que quando o homem tira a próstata, esse PSA tem que acabar, tem que estar zerado. É uma espécie de lubrificante, seria isso? O líquido prostático é um lubrificante e um nutriente. O PSA, que é a proteína, ele é bem viscoso. Imagina um óleo bem viscoso. O que ele faz? Ele vai lá e ajuda a fazer aquele óleo ficar mais fluido, mais liquefeito, para que o espermatozoide consiga andar melhor no útero e até através das trompas. Doutor Marcelo, entre os diferentes tipos de tratamento da doença, quais são as técnicas disponíveis hoje no Hospital Dr. Elengotti? Hoje no Hospital Elengotti nós estamos numa situação muito privilegiada, muito boa. Nós temos basicamente duas técnicas e nós vamos falar um pouquinho de cada. Nós temos a cirurgia e nós temos a radioterapia. A cirurgia hoje pode ser feita de 3 formas no mundo. A cirurgia que a gente chama aberta, que pode ser um corte na barriga ou um corte no períneo em cima do ânus. A cirurgia pode ser laparoscópica e a cirurgia pode ser robótica. Então essas são as 3 modalidades cirúrgicas que o mundo dispõe para operar o câncer de próstata. No Hospital Elengotti, nós só não dispomos da cirurgia robótica. A cirurgia aberta por corte na barriga, a cirurgia aberta por corte no períneo em cima do ânus, nós fazemos essas cirurgias com uma certa tranquilidade, com uma certa rotina já também. E existe também outra forma de tratar o câncer de próstata, que é através da radioterapia. Existem algumas formas específicas de radioterapia, todas hoje elas são tridimensionais, mas existe a radioterapia imunomodulada, existe a radioterapia bastante diferente. Então, hoje o Hospital Elengotti só não consegue tratar o câncer de próstata através da cirurgia robótica. Então, nós estamos bem atualizados nesse campo de tratamento do câncer de próstata. Esse assunto é um assunto que chama muita atenção, principalmente nós homens, né? Eu sei que o doutor Marcelo, embora não tenhamos no Hospital Dr. Elengotti, o senhor trabalhou num hospital, que é o Hospital de Câncer de Barretos, e lá sim tem a cirurgia robótica. O senhor chegou a trabalhar lá, conheceu o robô? Como é que é? Quando eu trabalhava lá, o robô ainda não tinha chegado ao hospital, o robô chegou esse ano no hospital. Mas o robô a gente chama laparoscópica assistida por robô. O robô, ele dá alguns detalhes que talvez a gente não consiga ter ao olho nu, assim, ao próprio uma precisão maior. Justamente. O robô, às vezes, tira, que alguns cirurgiões tremem, tira também o tremor da mão dos cirurgiões. E faz também alguns movimentos que, às vezes, a própria mão humana não dá conta de fazer. E isso é o caminho natural da cirurgia hoje. A gente ser cada vez curar mais, com cortes menores, e trazendo o paciente para a sua vida tão bem quanto ele estava antes, mas sem aquela doença. Tá certo. Uma outra pergunta que eu faço para o senhor, doutor, é em relação ainda ao PSA, para esclarecer bem esse tema, é a respeito do acompanhamento do PSA. Ele precisa ser feito antes e depois do tratamento? Como é que é feito esse controle?
O PSA é aquela proteína produzida pela próstata. Toda vez que o homem tem um câncer de próstata, em 80% das vezes esse PSA aumenta. Então, ele é um indicativo de fazer a biópsia. Tem que ficar bem claro aqui que o PSA não mostra se o homem tem câncer ou não. O PSA é mais um dado para nós, urologistas ou urologista, pedirmos a biópsia, aí na biópsia que vai diagnosticar o câncer. Toda vez que a gente tira a próstata, tira a vesícula seminal deferente, automaticamente o PSA tem que zerar. Esse segmento é feito de uma maneira diferente, quando a gente faz a cirurgia e quando a gente faz a radioterapia. Quando a gente faz a cirurgia, o PSA tem que ficar 0, alguma coisa, ou seja, zerado. Na radioterapia já muda esses valores, mas o PSA é fundamental, Paulo, principalmente no segmento do câncer de próstata tratado. Então, ou seja, então ele está sempre presente no diagnóstico, no pós-operatório, enfim, na vida do homem, independente do que ele tenha tratado. Perfeito. O PSA, ele vai presente ou não presente, ele vai determinar algumas formas da gente complementar tratamento, fazer algum tratamento adjuvante que a gente chama, ou não. Ele é fundamental. No primeiro ano que o homem faz o tratamento, ele tem que fazer esse exame de 3 em 3 meses. No segundo ano, de 4 em 4 meses. No terceiro ano, de 6 em 6 meses. E a partir do terceiro ano, uma vez por ano. Mas isso o médico vai orientar cada paciente como tem que fazer. Às vezes ele faz um pouquinho antes e às vezes ele faz um pouquinho depois. Mas sempre que fala em próstata, tem que falar em PSA. Doutor Marcelo, nem todo problema na próstata é câncer. A hiperplasia benigna, por exemplo, ela pode se transformar em câncer? E isso que nós estamos falando aqui, isso é fundamental para o nosso amigo entender. Como nós falamos, a próstata é igual uma goiaba, igual uma mexerica poncã. Ela tem a casca e tem o miolo. As cirurgias benignas, geralmente, se devem ao crescimento desse miolo. Aí ela vai, comprime o canal da urina, a uretra, e o homem sente uma série de dificuldades para urinar. Acorda várias vezes à noite, tem que fazer força para urinar, urina cortadinho, acaba de urinar, tem que voltar no banheiro, dá vontade, tem que correr, perde o banheiro. Isso geralmente se deve a um aumento benigno da próstata. Esse aumento benigno da próstata não tem relação com câncer de próstata. Existe uma outra doença da próstata que são as prostatites, são as infecções ou mesmo as inflamações da próstata. Existem alguns estudos mostrando já que essas inflamações pode sim aumentar o risco de câncer de próstata, mas são 3 doenças básicas da próstata que nosso amigo tem que ter na cabeça. Principal, câncer de próstata. Segundo, que é o crescimento benigno da próstata, que não tem nenhuma relação com o câncer de próstata. E a terceira são as inflamações de próstata, que em algumas situações pode elevar o risco de câncer de próstata. Muito bem, nós voltamos em instantes. Voltamos com o programa A Guerra contra o Câncer, hoje falando sobre o câncer de próstata com o Dr. Marcelo Bianco, do Hospital Dr. Elengotti. E a pergunta é do colega Paulo. Muito bem. O Dr. Marcelo já explicou um pouco sobre a videolaparoscopia, a importância dela, e eu acrescentaria mais uma pergunta para o senhor explicar bem esse assunto, doutor. Nesse contexto aí de tratamento do câncer de próstata, qual a importância da videolaparoscopia em relação às outras técnicas utilizadas? Muito bem. A videolaparoscopia é uma técnica que nós operamos da seguinte forma. A gente faz alguns furinhos na barriga e através desses furos da barriga nós colocamos uma microcâmera e algumas pinças. Quando a gente coloca essa microcâmera, a gente consegue visualizar as estruturas com mais nitidez, com mais clareza, com mais precisão. Então, a videolaparoscopia nos dá essa maior precisão. Segundo aspecto positivo da videolaparoscopia, não tem corte praticamente. O homem opera num dia, no outro dia já está em casa, tranquilamente, já volta às suas atividades habituais com média de 15 dias. Por quê? São cortes de 1 a 2 centímetros no máximo, que não impede o homem fazer nada. Terceiro, a videolaparoscopia também diminui o risco de sangramento, diminui o tempo de hospitalização.
Então, a videolaparoscopia contribuiu para um aprimoramento da técnica cirúrgica. E isso faz muita diferença no dia a dia do homem. E ela é indicada para qualquer paciente ou há restrições, doutor Marcelo? Não, hoje a videolaparoscopia não tem restrições. Toda cirurgia que é feita por corte pode ser feita por videolaparoscopia. Depende da disponibilidade de materiais. Tem que fazer um parênteses aqui, que o maior inconveniente da videolaparoscopia no nosso país hoje, que é um país que está sofrendo uma tremenda crise, é o custo. Ela é cerca de 15 vezes mais cara do que a cirurgia aberta. Então, nós temos que ponderar, nós temos que pesar isso hoje. Num país igual ao Brasil, que nós enfrentamos uma série de dificuldades, a videolaparoscopia às vezes se torna uma cirurgia muito cara, trazendo pouco benefício em relação à cura. Isso ela não foi demonstrado que ela não é superior quando a gente fala em cura. Tanto a cirurgia por corte quanto a cirurgia que é feita por vídeo, ela tem um índice de cura praticamente igual. Só que a cirurgia por corte, ela é mais viável economicamente que a cirurgia por vídeo, mas ela pode ser feita em qualquer paciente. Mas o senhor pode dizer se ela é coberta pelo SUS, doutor, desse tratamento? O SUS ainda não consegue discriminar isso aí. Os planos de saúde discriminam. O SUS bota na tabela lá, prostatectomia radical, que é o nome da cirurgia. Certo. Não importa se ela é feita por corte, por videolaparoscopia ou por robô. Ele vai pagar aquele tanto. Certo. Já os planos de saúde conseguem fazer essa diferenciação. Quando você põe uma cirurgia videolaparoscópica, automaticamente ele já fornece os materiais para aquela cirurgia também. Então ela se torna mais factível aí. Isso é importantíssimo a gente ressaltar, porque nós, em todos os programas aqui praticamente, dizemos que o Hospital Dr. Elengotti vive em profunda dificuldade em obter recursos para o tratamento do câncer. O SUS tem uma tabela que é defasada e, é claro, o nosso presidente, Dr. Delcio Scandiuzzi, e toda a gestão não combate o SUS, não ataca o SUS. O SUS é um programa, um sistema de saúde muito bom para a população, mas nós temos que reconhecer que é muito difícil para o hospital fazer saúde com recursos insuficientes. Isso é bom a gente deixar claro, né, doutor? Uma outra pergunta aqui que eu faço para o senhor é que a videolaparoscopia no Hospital Dr. Elengotti, ela é relativamente recente, não é isso? O senhor teve algumas entrevistas que eu fiz com o senhor me contou aí de que isso começou não tem muito tempo no Hospital Dr. Elengotti. Como você mesmo já falou, como nós tivemos uma formação muito boa em Barretos, Barretos é uma referência hoje mundial para o câncer, então a gente trouxe muita coisa boa de lá, principalmente essa via de acesso que é a laparoscópica. Então, essa via de acesso que nós estamos fazendo na urologia, não só na próstata, mas também no rim, na adrenal, na bexiga, ela é relativamente recente no Hospital Elengotti. Graças ao que você falou, graças ao incentivo do Dr. Delcio, da administração do hospital, nós temos conseguido pôr em prática algum desses pontos no hospital, trazendo para a população o que é de melhor no mundo. Mas é o que você falou, o SUS, ele não quer saber se a sua cirurgia é aberta ou por vídeo. O preço é o mesmo. Cabe sim aí à administração do hospital cobrir esses gastos com recursos próprios para oferecer o melhor para o seu paciente. Exatamente por isso nós vivemos essa dificuldade imensa, né, Heitor? Eu tenho uma última pergunta aqui para o doutor Marcelo, acho que o Heitor também depois vai fazer, mas é o seguinte, para ficar bem claro, doutor, a partir de 45 anos, exame clínico, toque retal, dosagem de PSA, não tem como fugir disso para fazer a detecção precoce do câncer de próstata, né? Perfeito. Todo homem hoje que tenha 45 anos e que não tenha feito seu exame, deve fazer seu exame, independente ou não se sinta alguma coisa. Não espere a próstata dar sintomas, porque se ela der sintomas, às vezes já é tarde para curar, às vezes já é tarde para fazer uma detecção precoce. Então, todo homem a partir dos 45 anos tem que procurar o seu médico para fazer o PSA e para fazer o exame da próstata. A partir daí, o médico vai falar de quanto em quanto tempo tem que voltar. Mas o pessoal, nossa população, tem que ter esse número na cabeça. Doutor Marcelo, uma outra questão é: há relação entre doenças sexualmente transmitíveis e o câncer de próstata?
Essa pergunta é muito boa. Isso aí é recentemente novo. Foi levantado um grande estudo que mostrou que as prostatite causada por doença sexualmente transmissível pode levar a uma agressão na próstata e pode aumentar o risco de câncer de próstata. São as prostatite ou as uretrite, de um modo geral, infecciosas. Tem sim, existe uma relação que elas aumentam o risco de câncer de próstata. Uma outra pergunta, aproveitando a especialidade do senhor, considerar não o homem adulto, mas o menino, a criança, que cuidados que a mãe e a família têm que ter com relação ao aparelho gênito masculino, como é que ele deve acompanhar na fase de infância, se existe próstata em criança? Existe, todo mundo nasce com a próstata. Existe o câncer, né, na criança? Existe o câncer na criança, mas é algo extremamente raro. Existe o sarcoma, o linfoma, existe um outro subgrupo. Mas a sua pergunta vem bem a calhar, que nós estamos no Brasil hoje e nós temos uma alta incidência de câncer de pênis. O câncer de pênis se deve basicamente à falta de higiene. Então, para as crianças novas, para as mães se orientar, o que elas devem verificar quando vai dar banho nos seus filhos, quando vão trocar seus filhos? Ver se tem os dois testículos lá, se as duas bolinhas estão lá no saco certinho. Ver se consegue regaçar a cabecinha para lavar a cabeça do pênis da criança também. Ver se o crescimento está adequado, ver se a produção de pelos está adequado. Então, a mãe, de um modo geral, é muito responsável por isso. Ela tem que já desde pequena educar seu filho para que na hora que ele chegue na fase adulta, ele não tenha nenhum tabu de ir no urologista. Então, já leve no urologista desde pequeno, que já vai fazendo esse acompanhamento, tanto da região genital, e já vai orientando essa criança para os seus exames do futuro também. Ok, estão aí as recomendações do Dr. Marcelo Bianco falando sobre a saúde masculina e em especial aqui hoje o câncer de próstata. Muito obrigado pela audiência e pela atenção de vocês. Até o próximo programa. Obrigado.